Olá, eu sou Jéssica, aluna do mestrado em Informática Aplicada da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O trabalho que vou apresentar é a Gestão de Informações Clínicas de Animais de Grande Porte. Uma proposta de solução baseada em comunidade de prática foi desenvolvida em conjunto com Rafael Barbosa e o professor Ricardo Souza. Esta é a nossa estrutura de apresentação. Faremos uma breve introdução sobre o tema, posteriormente apresentaremos o problema abordado e o objetivo. Em seguida, vamos falar um pouco sobre o ciclo KM e a execução de suas etapas. Logo após os resultados obtidos e, por fim, as considerações finais. A informação e o conhecimento são os principais ativos em ambientes corporativos e para a sociedade em geral. Assim, a junção da informação e do conhecimento é fundamental para as etapas de variados processos, em especial o processo de inovação, que envolve geração e seleção de ideias, escolha dos recursos mais apropriados, gestão de projetos e aprendizado organizacional. Neste contexto, identificamos um problema que poderia ser mitigado com o bom uso da informação e do conhecimento existente na organização-alvo do projeto, que trata-se de uma clínica para tratamento e cirurgia de animais de grande porte. O problema tratado consiste na necessidade de uso das informações clínicas históricas dos pacientes armazenadas em meio analógico, em pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos, e no compartilhamento de informações e conhecimentos entre médicos veterinários não colocalizados para se chegar a um diagnóstico de maneira colaborativa. Para isso, buscamos responder ao seguinte questionamento: como socializar e compartilhar informações e conhecimentos clínicos de animais de grande porte através de uma solução baseada em técnicas e práticas de KM com suporte de software? Assim, o objetivo deste estudo consiste em prover uma solução de KM baseada em informações clínicas de animais de grande porte para fins médicos e acadêmicos. A pesquisa se mostra relevante, pois é necessário que as empresas gerenciem todo o volume de informações e conhecimentos disponíveis no âmbito interno e externo com o suporte de TI. Para o desenvolvimento desta pesquisa, nos baseamos no ciclo KM, proposto por Dalkey. O ciclo é dividido em 3 etapas: captura e criação do conhecimento, que está relacionado com a identificação e codificação do conhecimento interno e know-how da organização a partir do ambiente externo. O compartilhamento e disseminação ocorre depois de se avaliar o conhecimento capturado. Caracteriza-se como uma ligação entre o conhecimento e seus detentores. Já a aquisição e a aplicação ocorre depois de uma avaliação, no qual o conhecimento produzido é inserido no repositório de prática das ações pessoais e organizacionais. Sendo assim, na execução do ciclo KM, utilizamos as seguintes ferramentas para cada etapa. Falando um pouco sobre a organização-alvo, ela trata-se da Clínica de Bovinos de Garanhuns, campus avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A clínica é responsável pelo atendimento emergencial, consultas e cirurgias de animais de grande porte, criados por pecuaristas das regiões do Agreste e Sertão Pernambucano. É uma instituição de saúde animal e de pesquisa científica de referência nacional e internacional. Para compreender a logística e necessidades da clínica, uma entrevista foi realizada com o diretor. Procuramos identificar os processos rotineiros da clínica. Ficou constatado que a clínica possui mais de 25 mil fichas de dados clínicos registradas em papel. Assim, uma das dificuldades observadas está relacionada ao acesso das informações históricas para fins de estudo científico. Para facilitar o entendimento do processo de atendimento da clínica, realizamos um mapeamento utilizando o BPMN, onde foi possível identificar quais e quando as fichas são preenchidas no decorrer do processo de atendimento. Posteriormente, elaboramos um mapa mental para destacar algumas deficiências tecnológicas no processo, como a ausência total de informatização. A partir daí, projetamos uma solução de KM específica com o objetivo de incorporar uma função complementar para socialização e compartilhamento das informações clínicas dos animais sem intervir no processo de atendimento. A solução prototipada funciona da seguinte maneira: o usuário utiliza a câmera de um dispositivo móvel para fotografar uma ficha de atendimento, faz o upload da imagem, associa a ficha clínica a uma ou mais palavras-chave para registrar informações relevantes, tal como a doença que o paciente está acometido. A partir das tags registradas, a solução apresenta uma nuvem de palavras, conhecida como Word Cloud, através da qual é possível visualizar os termos mais utilizados em um período de tempo, permitindo assim, por exemplo, que sejam identificadas doenças com alta incidência, por exemplo, a aftose. Entre os problemas identificados na etapa anterior do ciclo KM, um dos que se tornava mais evidente estava relacionado à interação e comunicação entre pessoas interessadas nas informações clínicas dos pacientes da CBG. Entre as ferramentas de KM mais apropriadas para mitigar esse tipo de problema está a comunidade de prática. COP pode ser definido como espaços humanos que narram e dão sentido ao conhecimento e às competências, que planejam a construção de resultados e a geração de valor. Uma COP geralmente é implementada por meio de uma ferramenta de TIC.
Para dar suporte tecnológico adequado à COP, foram analisadas algumas ferramentas de software disponíveis no mercado com base em alguns critérios técnicos. As ferramentas de software analisadas tinham características de rede social, sendo elas Facebook, Pinterest, Slack, Yammer e Edmodo. Esses são alguns dos critérios utilizados para analisar as redes sociais. Essa tabela apresenta o resultado da comparação entre as ferramentas de software avaliadas em relação aos critérios estabelecidos anteriormente. Quando o critério é atendido pela ferramenta, atribui-se o valor 1, caso contrário, atribui-se o 0. A última coluna apresenta a quantidade de critérios atendidos por cada ferramenta de software avaliada. A ferramenta com melhor resultado foi o Slack, que consiste em uma rede social corporativa que provê uma série de funções essenciais para uma COP, como fóruns de discussão, chat e etc. Neste exemplo, uma cópia da ficha clínica digitalizada, inicialmente armazenada em papel, pode ser postada na COP e classificada por meio de palavras-chave, que identificam informações importantes, tal como a doença do animal. Já na etapa de aplicação do conhecimento, pretende-se fazer uso de informações para gerar conhecimento de modo a apoiar a tomada de decisão nos processos organizacionais. No contexto deste trabalho, o registro das fichas clínicas digitalizadas dos pacientes, além de facilitar o compartilhamento de informações, pode agora tornar as informações clínicas mais facilmente acessíveis por meio de pesquisas por palavras-chave. Foi então integrado ao Slack um aplicativo denominado Tala, para prover um meio automatizado de visualização de termos mais recorrentes registrados nas postagens das fichas clínicas. Esta extensão da COP visa atender à entrega do valor previsto no protótipo da solução KM. Neste exemplo, é apresentado um gráfico com a incidência do termo mais recorrente associado às fichas clínicas registradas na COP. A COP foi apresentada pela equipe do projeto a 3 gestores da UFRPE. Ao final da apresentação, os gestores se manifestaram e o feedback foi bastante positivo em relação à solução de KM desenvolvida, bem como reconheceram que a COP atende apropriadamente ao propósito previsto, que esta poderia ser adaptada e implantada em outros contextos da universidade. Observamos então que a utilização do ciclo KM para captura, compartilhamento e aplicação do conhecimento caracteriza-se como uma sistemática capaz de apoiar as ações da KM nas organizações. Os resultados obtidos mostram que o adequado uso de ferramentas e técnicas de gestão de conhecimento contribui para melhorar o desempenho organizacional no que diz respeito a fomentar uma maior interação entre as pessoas e a troca de informações. No contexto deste trabalho, o uso da COP, implementado através da rede social corporativa Slack, permitiu que o objetivo do trabalho fosse alcançado. Enfim, obrigada.